Fala, jovens, tudo bem? Na aula de hoje eu quero trazer para vocês a função desloc. O que é isso? Ela é uma função que serve para alterar o intervalo interno das nossas fórmulas. Por exemplo, em vez de eu fazer uma soma, por exemplo, de A até C, por exemplo, janeiro até março, eu consigo fazer com que um CORRESP encontre um período para a gente e ele entre dentro dessa fórmula e altere o intervalo para a gente, automaticamente, sem eu precisar ficar refazendo a soma todas as vezes. E também é uma fórmula que é legal para adicionar na nossa caixinha de ferramentas, por quê? Porque com ela a gente pode parar de usar para ProQV. Eu posso pesquisar os valores e informar para onde que a nossa célula tem que andar. Vamos lá? Então eu trouxe aqui para a gente uma tabelinha de vendas, né? Por cada vendedor, o nome do vendedor e o mês de vendas, né? Então aqui tem cada valor vendido aqui em reais. O que a gente precisa fazer? Eu trouxe aqui umas análises para fazermos de vendas, né? Primeiro ele me pede aqui o período e o vendedor. Ele me pede para trazer esse cálculo. A gente consegue fazer de várias formas. A gente consegue fazer tanto com PROC-V, tanto com soma C. Só que aqui eu quero mostrar para vocês a fórmula desloc. O que ela faz? Primeira coisa que a gente precisa fazer é passar valores para ela. Então eu vou fazer na mão e depois a gente faz via CORRESP. Se eu quiser a venda deste período para este vendedor, a gente faz igual a desloc, a fórmula é essa aqui, igual desloc. Ele me pede alguns argumentos. O primeiro é um argumento, uma célula de referência. Ou seja, qual que é a célula que ele tem que começar a andar? Nesse caso eu vou pegar aqui na A1, aqui, porque não tem nada, né? Então começa a nossa tabela aqui. Qual que é a primeira linha da tabela? Quando eu apertar ponto e vírgula, ele vai perguntar quantas linhas você quer descer ou subir. Nesse caso, como eu estou na referência no A1, eu não posso subir, vai dar erro se eu tentar subir, e se eu tentar andar para a esquerda também vai dar erro. Então eu posso fazer o quê? Eu posso descer aqui as minhas linhas e posso andar para a direita, né? Então ele me pede aqui, quantas linhas você quer descer aqui? Nesse caso, como é Maria e fevereiro, eu quero descer uma, duas. E Maria eu quero andar uma para a direita, né? Então quando eu apertar ponto e vírgula, eu quero duas linhas. E quando eu apertar ponto e vírgula de novo, eu quero andar uma coluna, que eu quero que ele ande para cá, para Maria e desça. Então vou apertar 1 e apertar fechar. Então ele trouxe certinho para mim aqui, ó. 4.365, que é realmente o valor que a Maria vendeu nesse mês. Só que essa forma manualmente assim não é nem um pouco inteligente, né? É só para a gente exemplificar. Como que a gente pode melhorar essa planilha? Vamos fazer uns correspes aqui do lado, ó. Igual a corresp, que a gente aprendeu na aula de índice correspondente, né? Ele me pede o valor procurado. Eu quero esse período aqui. Ponto e vírgula. Qual que é a matriz que eu quero procurar? Eu quero só essas matrizes aqui. Para fazer o desloc, eu não posso clicar na coluna inteira, porque ele vai se perder aqui. Então é melhor eu pegar só esse cantinho aqui. Certo? Vamos travar F4, ponto e vírgula 0 para pegar a correspondência exata e fecha. Então ele está me falando aqui que fevereiro é a segunda linha, né? É a linha 3, mas como eu selecionei só esse range aqui, ele olhou e trouxe que é a segunda posição. Vamos fazer o mesmo para Maria agora, só que com colunas, né? Igual corresp. Qual que é o valor procurado? O nome do vendedor. Ponto e vírgula. Onde estão as matrizes de nome de vendedor? Então aqui, ó, da B1 até a G1. Não posso pegar de novo o branco, porque vai dar problema, né? Pega só o range mesmo, trava com F4, ponto e vírgula 0 e fecha. Perfeito. Então eu tenho aqui, ó, a Maria está no primeiro e o fevereiro está na segunda linha. Vamos só formatar aqui. Como que a gente faz o desloc agora? Igual, desloc. A referência vai ser sempre o A1 nesse caso, que é o começo da tabela, né? Ele me pergunta, quantas linhas você quer descer? Nesse caso aqui é fevereiro, então é 2 aqui, ó. Quando eu apertar ponto e vírgula de novo, quantas colunas? 1, que é Maria. Então quando eu fechar e apertar Enter, já vai funcionar pra gente. 4.365. Como que a gente deixa mais inteligente ainda? A gente consegue usar validação de dados nessas duas aqui. Então vou clicar em fevereiro aqui, vou vir aqui em dados, eu venho aqui, ó, nesse íconezinho aqui, ó, que esse ícone é o ícone de validação de dados. Vou clicar nele, ele vai me perguntar qual a configuração dessa célula que você quer trazer. Eu quero pôr uma lista nessa célula aqui, e eu quero passar os argumentos aqui, ó, os meses, ó. Vou apertar Enter e apertar OK. Vai aparecer um botãozinho aqui do lado.
Quando eu clicar nele, eu posso ver todos os meses aqui. Vamos fazer o mesmo para os vendedores. Então, clico no vendedor, dados, clico em validação de dados, coloco uma lista e coloco a fonte para ele aqui, ó, de B até G. Enter, ok. Então, perfeito, ó. Eu já tenho aqui a lista de vendedores, quando eu clicar eu tenho a lista de meses também. Então, como a gente fez a fórmula usando correspondente, a nossa fórmula ficou automática. Se eu mudar o vendedor aqui, ó, Pedro, ele foi lá, pesquisou Pedro e trouxe as vendas de fevereiro de Pedro. Ó, Pedro é a terceira coluna de fevereiro, 1987. 1987. Vamos pegar outro mês? Vamos pegar, sei lá, dezembro. Então, as vendas do Pedro em dezembro ficou 4.020. Vamos validar? Exatamente, 4.020. Certo? Então ficou um negócio bem maleável, eu posso alterar, brincar à vontade. Depois eu recomendo que vocês, se vocês forem usar essa planilha, esconder aqui nessas fórmulas, né? Pintar ela de branco, ó. Que ninguém consegue ver. Ó, sumiu. A fórmula está aqui, mas ela está escondidinha de branco. Perfeito? Agora eu vou desfazer, né? Para a gente ver esse valor de novo. Agora vamos fazer um pouquinho mais avançado. Agora eu quero fazer uma soma de vários meses. Por exemplo, quanto o vendedor Maria vendeu de janeiro até agosto? Isso a gente usaria um soma C um pouquinho mais complicado. Eu tenho que usar a validação de texto, validação de quem que é o vendedor. Só que aqui nesse caso com o desloque fica muito mais tranquilo. Vou mostrar para vocês. Eu vou replicar os corresps que eu fiz aqui em cima. Então eu pego o vendedor, clico aqui. Só para a gente ter a mesma função e não precisar refazer de novo. Só que o corresp é bem tranquilo, né, gente? O período, então eu quero o período de janeiro, que é a mesma função aqui, e agosto. Ele já calculou para mim aqui, procurando aqui nessa matriz. Então, o que a gente faz? A gente tem que fazer primeiro uma fórmula de soma, que é uma função soma, tranquilo, né? Abre aqui. E dentro dessa soma, eu tenho que fazer o desloque. Por quê? Porque ele vai criar um intervalo para mim e vai retornar esse intervalo para a soma somar. Vamos fazer na prática, então. Aqui, ó, desloque. Ele me pede uma referência. Então, vou colocar o A1 de novo como referência. Nesse caso aqui, ele pede quantas linhas você quer descer? Eu quero descer uma linha, porque ele começa em janeiro, aqui nesse exemplo. Quantas colunas você quer andar? Eu tenho que andar uma por causa do vendedor, então ele vai andar para cá. Então ele vai começar aqui, mais ou menos. Quando eu apertar ponto e vírgula, ele me pergunta qual altura você quer incluir nesse intervalo. Aqui eu posso colocar números positivos para descer e negativos para subir. Então, como eu quero descer, quanto que eu preciso descer? Eu preciso descer 8 para pegar agosto. Ó. Então, vamos pôr uma altura de 8 e uma largura. Por enquanto eu estou pegando só um vendedor. Mas se eu tivesse que colocar 2, 3 vendedores, eu aumentaria essa largura para o lado. Direita, positivo, e esquerda, valores negativos. Então, como a gente não vai colocar nenhuma largura, eu não preciso pôr zero, não preciso pôr nada. Apenas informar o valor da altura. Ó. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Lembra que a gente comentou nas primeiras aulas de Excel que quando a gente não tem valores dentro de colchetes, são valores obrigatórios, né? Quando não tem um colchete aqui nos argumentos, eu tenho que informar um valor. Quando tem, são valores opcionais. Se eu coloco, funciona. Se eu não precisar, eu não preciso pôr nada. Então, nesse caso, eu não quero pôr nada de largura. Então, eu vou só preencher a altura. Se eu pudesse colocar, por exemplo, ponto e vírgula 1 aqui como largura, mas eu não quero nada. Então, é só apertar Enter. Vamos desfazer o zoom e apertar Enter. E maravilha, somou pra gente aqui. Então, o que ele fez? Ele veio aqui no A1, andou um para a direita, sem selecionar, né? Andou um para a direita. Ele andou um para baixo aqui para achar janeiro. Depois ele andou 8, fazendo a seleção. Vamos ter a 8 aqui. Então deu certinho, ó. Vou até dar um zoom para vocês verem. Essa seleção aqui está dando 27.309. E aqui 27.309. Então, na forma desloque aqui, eu vou clicar de novo. Essa referência, você vai falar qual que é o ponto que eu tenho que começar meu intervalo, minha seleção. Esse linhas, ele anda sem selecionar nada, ele só vai clicando, né? Ele pega e vai andando aqui sozinho. E o colunas também, ele só anda para o lado. E a altura e largura, ele anda selecionando. Então, por exemplo, ó, ele andou aqui, ó, desse para cá, depois desse clicou para cá, depois clicou para cá. E alterou a altura selecionando aqui, ó, pegando 8 dígitos. Perfeito?
A gente pode fazer o mesmo aqui com essa validação de dados, ó, vou até copiar a validação, para não precisar fazer de novo, né? Vou copiar também essa outra validação aqui. Então vamos pôr aqui, já, será de maio até dezembro do Pedro. Então, Pedro, maio até dezembro. Então deu 24.045. Se a gente vir aqui, 24.045. Certo, gente? A aula de hoje era só isso. Espero que tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, dê um joinha aqui embaixo. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, que eu vou ficar muito feliz de ajudar vocês. E se esse conteúdo for de relevância para vocês, peço que se inscrevam no canal para sempre ficar atualizados com mais Excel avançado. Valeu, gente!